A gente vai falar hoje das infecções dentárias, das bactérias possíveis, né, que surgem aí depois de algum tratamento nessa região bucal. Só que o que chamou muita atenção e que a gente pensou, inclusive, em fazer a pauta, até porque agora ela vai poder conversar com a gente, queridíssima Renata Banhara vai entrar daqui a pouquinho ao vivo por telefone, contando, né, um pouco desse caso, do que aconteceu com ela, como ela está agora, porque ela viveu aí, né, está vivendo de perto algo que surgiu a partir de uma bactéria depois de um procedimento que ela fez, acho que foi um canal, há anos atrás. Então, até para que a gente entenda o quanto isso é possível, a gente hoje convidou o cirurgião dentista, Dr. Celso Sanseverino, bem-vindo. Boa tarde, obrigado, prazer tê-lo aqui. A gente vai também conversar daqui a pouquinho. Antes, vamos dar uma olhadinha e conhecer um pouco mais para quem não sabia aí alguns detalhes do que aconteceu com a Renata Banhara. A gente vai contar agora, olha lá. Em abril de 2017, foi divulgado o caso da modelo Renata Banhara, de 42 anos, que descobriu que estava com uma infecção no cérebro causada por uma bactéria silenciosa, que ficou alojada em um dente após um tratamento de canal cerca de 6 anos atrás. Depois de 2 cirurgias no cérebro, a modelo continua o tratamento em sua casa, mas afirma que ainda sente muitas dores e que ainda não há previsão para a total recuperação na infecção. Em relação aos efeitos colaterais, a modelo contou em uma entrevista que engordou 14 quilos, sente muita fraqueza e tem inchaços, principalmente nos joelhos, o que impede que ela ande. Além disso, ela teve 2 paralisias faciais que incharam e deformaram o seu rosto. Renata disse que chegou a tomar 60 remédios por dia, mas que atualmente está tomando uma quantidade menor, devido à sua leve melhora. Ela também está passando por um tratamento psiquiátrico para ajudar a lidar com toda a situação. Tá aí, não é brincadeira, né, gente? E ela, assim, eu queria até aproveitar e dizer que todo mundo aqui na Gazeta tem um carinho pela Renata, porque ela é muito, muito doce, muito querida. Todas as vezes que a gente se encontrou em evento, aqui, assim, uma simpatia, uma querida mesmo. Então, assim, com um super prazer que, se ela, claro, pudesse, estaria ao vivo, mas ela vai entrar por telefone. Tá na linha, Renata? Carol, que oi, saudade linda! de você. Estamos com saudades, muitas saudades de você. Como você tá linda, Carol. Cada dia mais linda. E obrigado pelo carinho, viu? Olha, obrigada a você por ter aceitado, topado. Eu sei que você, quando expõe aí, né, tudo o que está acontecendo, fala numa clareza, de uma forma, assim, ainda muito, muito clara e não colocando um sensacionalismo, né, de uma forma, assim, muito, muito tranquila, assim, identificando e comentando com as pessoas até para a gente alertar, né, para a gente ter aí, salvar também algumas pessoas. Obrigada. Né? Carol, eu na verdade, eu não queria passar por coitada, porque não tenho nada de coitada, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E foi bem como você pontuou, é para alertar mesmo. E o meu tem um detalhe, Carol, como eu sei que o programa é rápido e nós temos que falar rápido, que não foi falado, é que o drama começou no dente, mas o vilão também foi uma bolsa de sinusite que estava acima dessa parte do maxilar, onde estava o dente, era uma bolsa de sinusite, que essa bolsa rompeu e o líquido dessa sinusite infectou os tecidos. Então, assim, foi um canal de dente que não tinha 6 anos, ele tinha 10 anos, uma média de 10 anos, com problema. Esse canal fez nesse osso superior, que eu não sei o nome, né, uma bactéria muito forte, que cruzou com a bactéria da sinusite. E o que todo mundo se assusta e pergunta para mim, mas foi o dente? Não foi só o dente, foi o dente mais o casamento dessa sinusite, que rompeu. Foi aí que deu, aí vai dando cruzamentos infinitos. Aí vira uma doença autoimune, eu não sei nem explicar, Carol. É uma coisa muito estranha. Foi de uma hora para outra que você sentiu dor? Dor de cabeça muito forte. Fui fazendo aquele erro que a gente que é mãe, eu sei que você faz também. Bom, que você faz, eu não sei, né? Mas assim, toda mulher na vida corrida, a gente vai para a farmacinha doméstica. Tô com dor de cabeça, toma um remedinho. Tô com dor de cabeça, toma um remedinho. E esse de dor de cabeça, toma um remedinho, eu fui retardando. Quando eu fui ver o que era algo grave.
né? E já estava bem para frente. Rê, agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eles demoraram um pouco para ter esse diagnóstico, para descobrir? Porque imagino que até chegar nessa conclusão não seja tão rápido, né? Olha, eu caí num primeiro hospital muito fraquinho, que disse que era alergia. Eu tive 2 paralisias fortes faciais. Tudo começou, minhas dores foram em novembro e dezembro de cabeça, né? Aí eu fiz aquele erro grave que é da farmacinha doméstica, que eu aconselho ninguém fazer, mas eu fiz. Aí em fevereiro eu caí num hospital mais simples e com paralisia facial por 2 vezes. Tá. Na primeira vez, deram corticoide, me mandaram embora, disseram que era alergia. Corticoide sara tudo, embora melhorei. De novo, paralisou o rosto, 3, 4 dias depois. Voltei para esse mesmo hospital. Esse hospital disse que era sistema nervoso, estresse. Aí eu mudei de hospital, comecei a achar que esse hospital tinha problema. No dia 5 de abril, eu passei muito mal e fui para um hospital, que eu não vou citar o nome, mas maravilhoso, que lá eles me investigaram. E no mesmo dia, 9 especialidades me investigaram. Dessas 9 especialidades, eles me viraram no avesso para achar o que era, porque não estava simples e não estava óbvio. Cada médico, um dos médicos descobriu que era, como iniciava no dente, passava pela sinusite e esse cruzamento de bactérias. Puxa vida. E a sinusite rompeu. Essa bolsinha, que é uma bolsinha de veneno, rompeu. É como se você pegasse um pano de prato e virasse um copo de água em cima. Então não é uma coisa que eu consigo operar e resolver imediato. Por isso que tem que ir um processo lento de medicação, é tudo devagar, né? Você tem que ter muita paciência, porque não tá lá fácil de tirar, não é uma coisa que você abre e retira. Porque as cirurgias que eu fiz foram maravilhosas e eu não senti dor nenhuma e agradeço os médicos, tudo bem, faria 50 cirurgias, mas é como se fosse um tecido molhado. É um pano de prato molhado de veneno, né? Mas atualmente, hoje, você ainda está em tratamento, porque pelo que a gente tem ouvido, inclusive o doutor pode falar daqui a pouquinho, não é uma coisa tão simples eliminar por completo a bactéria. Né? E até a gente mostrou no VT que no começo tinham muitos comprimidos, muitos remédios, agora você está com um pouco menos, mas ainda assim em tratamento. Ainda assim, em tratamento. O tratamento, eu gostaria até que o doutor falasse sobre isso, lembrando, desculpa a minha ignorância, eu não sou médica nem nada, eu posso estar falando muita coisa errada, não, né? Imagina. Eu gostaria até que o doutor entrasse para falar, mas assim, hoje eu estou com esses cruzamentos de bactéria, estou bem melhor, estou em casa, tenho ido menos vezes ao hospital, porque eu morava praticamente no hospital, eu tive uma paralisia facial parcial, tive que fazer muita fono, muita físio. Hoje os comprimidos são a quantidade menor, mas ainda são muitos corticoides. E eu acho que o doutor consegue explicar até melhor, assim, no meu caso. Vamos aproveitar e falar com ele. Você continua na linha com a gente, Rê? Por favor. Tá bom, querida. Mas daqui a pouquinho você conta, então, como é que estão os dias, assim, se você tem conseguido retomar algumas atividades, se você já consegue sair, né? Porque isso foi, inclusive... Carol, tá flutuante. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu tô mal. Você pode me encontrar maravilhosa e você pode me encontrar muito mal. E isso faz parte do tratamento, assim, é algo que você está sabendo que é o que vai acontecer nesse período. Isso, eu estou com uma psiquiatra também me acompanhando, porque realmente você flutua de estar bem e estar mal e é horrível, assim. Não, sem dúvida. Deixa eu cumprimentar aqui o Celso Sanseverino, cirurgião dentista, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui, obrigada. A gente já retomou aí esse papo com a Renata, até para o pessoal de casa entender por que a gente pensou na pauta, porque imagina, né, até... Quando eu introduzi, eu também achava uma coisa, e a Renata explicou um pouco melhor, que foi uma relação de uma bactéria, vamos dizer oportunista? Podemos dizer oportunista? Não. Doutor? Não, é uma bactéria realmente, não era algo, enfim, que pode vir não em qualquer momento. Não foi ocasional. Entendi. Realmente existe uma causa e efeito, no caso dela, muito clara. Renata, você está na linha? Oi, doutor. Como vai? Boa tarde. Doutor. Tudo bem? Muito prazer também. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Eu acho que o senhor pode explicar melhor que eu, doutor, tudo isso que aconteceu comigo. Vamos lá, vou tentar ver se eu consigo esclarecer um pouquinho de todas as informações que você colocou. Uma coisa bem importante que você mencionou, e eu concordo 100%, é a automedicação. Então, a gente tem que realmente evitar isso em todas as formas. A outra coisa bem importante que você colocou
você teve um delay, quer dizer, um atraso no teu diagnóstico aí de alguns meses, quando apareceu o problema. Isso também agravou o teu caso. E por último, você tinha uma doença crônica, quer dizer, uma coisa que foi, me parece, pelo histórico, não tenho o teu caso médico na mão, nem o caso odontológico, mas me parece o que aconteceu foi um tratamento de canal mal sucedido, não no aspecto técnico, a gente não tem como avaliar isso, mas com a infelicidade de ter uma bactéria acumulada lá dentro do teu canal. Isso tudo, por um problema que a gente considera crônico, ao longo dos anos, você não percebe, você não tem sintomatologia, especialmente dor, e a ausência de dor... Não tive nada, doutor. Esse é o grande problema, porque a gente só procura um tratamento, ou as pessoas só nos vasculham quando a gente tem dor. Mas todo paciente que tem um tratamento de canal executado em qualquer momento da vida, é importante a gente esclarecer que ele tem sempre que fazer revisões periódicas desse canal. Por quê? Porque toda vez que você obtura e trata um canal, não quer dizer que o seu dente foi absolutamente resolvido. Por quê? O canal dental, do dente em si, ele tem vários motivos para ele se contaminar. Tanto no momento que o profissional está fazendo, por alguma deficiência técnica, alguma inadvertência que ele sofreu ali, ou ainda, acidentalmente, ele pode se contaminar. No teu caso, especialmente, é muito importante você entender isso. Você teve uma contaminação de canal de um dente superior. Esses dentes superiores, especialmente os molares, eles têm uma relação com uma coisa chamada seio maxilar. Seio maxilar é como se fosse um mini pulmãozinho que nós temos aqui em cada lado da face, onde a gente tem a sinusite. Para que serve o seio maxilar? A parte interna do seio maxilar, ela é revestida por uma membrana ciliada, que tem filtro. Então aquilo serve para filtrar o ar, serve para umedecer o ar, serve para aquecer o ar e serve ao mesmo tempo para fazer com que o ar entre nos pulmões, fazendo uma coisa que a gente chama de turbilhonamento, rodinhas assim, para não entrar engolfada no pulmão. Muitos dos nossos dentes, os molares, alguns pré-molares, que estão na parte superior, eles têm a raiz dentro do seio da maxila. Ou seja, eles estão dentro, o ápice da raiz, a ponta, está dentro do seio. Facial. Está dentro do seio. E esta pontinha ali dentro do seio, muitas vezes, quando o canal é tratado, há alguma contaminação, algum resquício de contaminação, e esse resquício de contaminação começa a gerar bactérias nessa região. E dentro dessas bactérias, a pessoa desenvolve uma sinusite crônica, sem saber que a causa é dental, porque o diagnóstico não é feito. Então, às vezes, a pessoa toma, inadvertidamente, muitas medicações para tratar a sinusite, cujo problema e o início do problema está na raiz dental. Detalhe, eu não tinha nenhum sintoma de sinusite. A sinusite também me passou oculto. Olha que situação. Às vezes, o que acontece faz uma infecção crônica, forma um cisto, que muito provavelmente você teve. Aí ele se rompe. É muito comum nesses dentes, Renata, e provavelmente deve ter acontecido isso com você, eu vou lhe falar. Muitos desses terceiros molares, dos segundos molares, primeiros molares, especialmente o primeiro molar, ele tem, quando a gente vê um dente desse... A gente tem um aqui, ó. Tem um aqui, deixa eu pegar para vocês verem. Eles têm 3 raízes assim, olha. Então, os dentistas tratam 3 raízes de canal, quando na realidade há bifurcações que têm 4 ou 5 canais. E, inadvertidamente, esses canais não são tratados, e ali ficam as bactérias acumuladas. Há 10 anos atrás, ou mais tempo, eles não tinham microscópio eletrônico. Hoje, esses dentes são tratados com microscopia eletrônica. Então, você abre o dente, você acha microcanais no momento que você está tratando, que antigamente não se via, nem tão pouco pela radiografia. Mas, doutor, uma profilaxia, enfim, o uso de antibiótico antes de cirurgia, coisa e tal, é uma prática? Olha, eu estava vendo você entrevistar agora há pouco, você é muito preparada. Né? Obrigada. Muito eclética, impressionante. Muito obrigada. Isso é absolutamente necessário hoje. Existem pacientes que têm alterações sistêmicas e eles não têm a menor ideia que têm alterações sistêmicas que são, vamos dizer, predisponentes para problemas mais sérios. Existe uma coisa chamada de prolapso da válvula mitral. São pessoas que têm uma alteração na válvula e que elas têm inadvertidamente situações mais próximas a ter um problema valvar. As bactérias que estão na boca, elas caminham via canal e caem por uma corrente sanguínea grande e atinge facilmente essa parte valvar,
cujas bactérias têm uma afinidade imensa pelas suas válvulas. Então, eles podem aí desenvolver, para você ter uma noção, hoje, em média, de 30%, 40%, em alguns casos, em alguns centros, 50% dos transplantes cardíacos são em razão de problemas de bactérias que vêm do dente. A gente fala em bactéria que vem do dente, é um termo muito forte, porque na realidade nós temos em ordem uma média de 6 a 7 bilhões de bactérias habitando a nossa boca. Tem mais bactéria na boca do que gente no mundo. Olha só. Então, dessas bactérias eu tenho aí sítios de 300, 400, 500, 600, 700 tipos diferentes de bactérias. No caso da Renata, essa não caminhou para o coração, mas ela teve... Ela teve um outro trajeto. Por quê? Porque todas as artérias que vêm para a parte da face são artérias extremamente importantes. Então, nessas artérias, elas podem, como vamos lá, o leito de um rio, adquirir um leito para a cabeça, para o pescoço, para a face, para o coração, para o rim, para onde você imaginar. Então, quando a gente fala em problemas bucais, antigamente a gente tinha uma noção de que o problema bucal estava relacionado à presença ou ausência de cáries na boca, a presença ou ausência de uma inflamação de gengiva. Entendi. Só que a gente aprendeu que não é bem assim, muito pelo contrário. Mas a chance aumenta, inclusive não sei se a Renata já tinha feito algum outro procedimento, isso, claro, a chance aumenta quando é feito um canal ou outros procedimentos também envolvendo aí até uma retirada de um siso, enfim, podem também ocasionar o problema. Perfeito. Porque tá certíssimo. Né, a gente tem que pensar em qualquer procedimento, Carol, invasivo, cirúrgico ou não cirúrgico, traz problema na boca. Vou te dar um exemplo simples. A extração de um dente do siso, é óbvio que é uma extração, é um ato que você faz quando você remove algo, você expõe toda a parte circulatória e aquilo fica um sítio aberto dentro da boca para essas bactérias que estão ali circularem livremente pelo teu corpo. Imediatamente quando você faz uma extração de um dente do siso, a bacteriemia ocorre 15 minutos depois, você já tem uma bacteriemia instalada no corpo. Tá. Então ele tem que estar tomando antibiótico previamente à cirurgia. Depois da cirurgia, deve-se manter até a formação do início da cicatrização. Em geral, 7 a 10 dias. Esse é o padrão, óbvio. Agora, o mais simples que ninguém coloca e que é bem importante e está passando desapercebido, eu vi o teu programa de uma orientação fantástica, bem lúcida para as pessoas, é simplesmente escovar os dentes. Porque uma higiene simples, a pessoa não percebe, mas ela passa o fio dental, sangra. Aí está sangrando, eu não vou mais mexer porque está machucando a minha gengiva. Sangramento significa deficiência técnica de higiene. Má limpeza da boca. Por quê? O que sangra é a bactéria que está instalada ali, que machuca a gengiva jogando ácido, ali forma uma porta de entrada para essas bactérias caminharem para o corpo. Então, o que acontece? Essas microinflamações gengivais, elas são predisponentes a várias doenças importantes. Hoje a gente chega a relacionar doenças que são chamadas doenças de condução, as doenças cardiovasculares, com pequenas falhas na higiene bucal, que é simples. Aí você não toma banho? Tem que escovar o dente, passar fio dental, escovar o dente. Não almoça, não... É simples. Doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma perguntinha até da Renata. Rê, eu vou deixar uma pergunta para você também, para você me contar daqui a pouquinho, e fique à vontade se você quiser fazer mais perguntas para o doutor. Como é, então, como você está enxergando nesse momento essa perspectiva dos próximos meses, o que você sabe a respeito, né? Qual é aí o indicativo médico, enfim, o que tem conversado com você, né, deste seu tratamento, e você me conta já o que você conseguiu retomar. Perguntinha do público na tela, olha lá. Vamos ver quem escreveu pra gente. A Mari, um beijo, linda, obrigada, viu, pelas minhas homenagens no meu aniversário, obrigada. Tem como identificar a infecção dentária? Então, antes de proliferar, assim, o que seria, na verdade, padrão ouro, vamos dizer assim, após, então, o procedimento dentário? A gente tem como identificar, eu acho que o padrão ouro, a primeira coisa é uma boa higiene. Então, realmente, entender como melhor você pode fazer para fazer a higiene da sua boca. Fio dental, escova, isso é o básico. O segundo como aconteceu com a Renata, no caso dela, você fez algum tratamento mais importante? Tratamento de canal, colocação de próteses, coroas, facetas, restaurações?
tem que ter uma manutenção de olhar, radiografar, prestar atenção, porque às vezes, e é muito comum, o paciente, na ausência de dor, ele acaba indo ao dentista e depois ele vai lá, depois de 5 anos, 3 anos, ele não tem esse controle e aí acaba, em geral, tendo problemas. Um tratamento de canal, por exemplo, o paciente deixa de ter a ausência de dor, né? Então ali ele pode perder um dente por uma cárie que infiltrou e ele não tem esse conhecimento. Então é muito importante, na verdade, a manutenção. Tá. Seja sua própria em primeiro lugar, essa é o mais importante, e a segunda, obviamente, está fazendo a manutenção periódica em consultórios. Dependendo do seu caso, se você tiver uma excelente higiene, de 6 a 12 meses. Se não tiver boa higiene, tem que ser bem antes disso. Tem que ser bem antes disso, tá aí. Reda na linha de novo. Oi, Carol. Me Parabéns, conta. Foi seu aniversário, um beijo. Obrigada, lindona, obrigada. Eu quero, assim, até para o público saber, e você tem um público que te segue, que te adora, que está com muitas saudades, que eu sei que te manda mensagens incríveis. Isso é uma energia boa, uma vibe que chega, Graças a Deus. Né? Uma vibe que chega mesmo, a gente sabe disso, e isso é muito legal, inclusive a nossa aqui do programa, para você, Obrigada. viu? Muito obrigada. Qual é, então, esse momento que você está vivendo, o que os médicos têm dito, né? É uma questão aí, você se considera num final de tratamento? Você acha que está próxima disso? Então, o doutor, que está no programa, ele explicou muito bem, assim, muito bem. Parece até que ele é o meu médico. Teve uma parte que ele falou sobre ser sistêmico. Então, o que acontece? Essa bactéria anda por todo o meu corpo e para nas juntas, para nos dedos do pé, para no joelho. Eu fico muito de cama. Então, assim, eu tenho tido uma vida muito de cama. Eu passo um dia na cama, aí você pode me encontrar bem na rua, aqui no meu bairro, fazendo as coisinhas da casa, e falar, nossa, mas como ela está bem, no outro dia eu caio de novo. É muito flutuante a minha situação. Eu estou à base de corticoides e outros remédios ainda. Diminuiu bastante a quantidade de remédios que eu tomava, mas eu tenho muita, como fala, reumatismo. Eu tenho crises, né, de reumatismo, e eu acho que o melhor remédio é o tempo, porque a tecnologia da medicina está avançando, os remédios são avançados, são maravilhosos, os médicos são maravilhosos. Veja esse doutor que está no programa, que bênção, que homem que estudou tanto, né, enfim. E eu tenho muita confiança no tempo e em Deus. Agora, que tem um prazo, uma data, não. Não. Mas, olha, certamente tá próximo, sim. A gente tá, assim, Amém. Numa torcida imensa. E assim que você quiser, puder, tá mais do que convidada a vir a Você Bonita. Adoramos você. Não só eu, a Kátia adora você, já falou tantas vezes. Aqui na Gazeta você é muito querida. E estamos aí com saudades aí desse seu sorrisão e desse seu pique. Doutor, Carol, sinta meu abraço, meu beijo, Kátia, Lu, Raquel, Ronéia, que são minhas assessoras que estão me assistindo. Doutor, muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Carol, Renata. feliz aniversário. Obrigada. Renata, deixa eu te falar uma Obrigada, coisa linda. rápida. Doutor, pode encerrar. É importantíssimo você verificar o foco, da onde está saindo, porque senão você vai tomar medicação e não vai te curar, vai te curar preventivamente. Então é importante você entender de onde vem esse foco, porque senão você não sara, tá bom? Tá aí. E, doutor, Sim, depois, se já quiser, Renata tá na linha, essas meninas, fique à vontade, se quiser conversar com ela fora do ar também. Renata. Eu vou deixar até um contato. Obrigada, Rê. Muito obrigada. Adoramos beijo. muito você. Esperamos aqui ao Viva demais. Linda, com esse seu sorrisão aí. Muito agradecida pelo teu carinho. Muito. Um beijo. Beijo. Quem quiser conversar mais, saber mais, até que eu sei que chegaram algumas dúvidas lá no nosso Instagram, é Odontologia Sanseverino, tudo junto, Odontologia Sanseverino, tem um telefone de contato, 3032-2902, 3032-2902. Nas redes sociais, a gente pode encontrar como Odontologia Sanseverino. Isso, exato. Para ficar mais fácil para o público. Doutor, muito obrigada. Obrigado.